Bem, irmãos, nós agora chegamos nesse importante momento também do culto, momento da gente se dedicar à preciosa palavra de Deus, que nesse mês de março nós estamos aproveitando em direção a esse tema sobre o nosso Deus. A afirmativa que a gente tem estabelecido nesses domingos aqui é essa, de dizer para nós mesmos: sim, nós temos um Deus. E o que a minha vida passa a ser em virtude de ter esse Deus na minha vida? O que a sua vida muda em resposta a tudo isso? É esse o exercício que nós temos feito nesses dias. A gente tem pensado sobre isso e é importante a gente refletir sobre isso, porque isso vai depor sobre a nossa vida com Deus também. Algo que eu preparei aqui, estudando esse tema, esse assunto, eu estava me lembrando, é de um ditado que a gente, muitas vezes, a gente repete uns aos outros no nosso dia a dia. Aquela frase que diz assim: diga-me com quem tu andas, e eu vou te dizer quem você é. Se nós temos um Deus e caminhamos com Ele, isso significa que a influência dele, naturalmente, deverá estar para as nossas vidas. Isso quer dizer que as nossas vidas devem ser diferentes pelo fato de nós andarmos com Deus. Isso significa que a nossa vida implica em estar diferente, porque nós temos caminhado com Deus, que é, como a Bíblia o revela para nós. Então, à luz dessa ideia que a gente tantas vezes aplica uns aos outros, os nossos relacionamentos comuns, nós também precisamos pensar muito acerca disso, não é? Ainda dentro dessa ideia, a gente pode se lembrar lá em pleno Gênesis, início dos tempos, fundação do mundo, a Bíblia conta na genealogia de Adão que um certo homem chamado Enoque, ele nem viveu toda a vida que ele tinha a viver, porque ele andou tanto com Deus, isso marcou tanto a vida dele, que Deus antecipou o calendário da partida dele, falou assim: quer saber, vem para cá, rapaz, gosto tanto de estar com você que eu quero você pertinho a mim. Pensando nesse conceito do que uma vida que caminha com Deus, como ela é marcada, como isso impacta. Então, nós devemos pensar exatamente nisso aí também, sobre o quanto a nossa vida sofre essa influência pelo fato de ter Deus nas nossas vidas. Nesses dias a gente tem olhado e pensado sobre essa situação ligada a caminhar com Deus, esse Deus que possui características que são comunicáveis a nós, atributos comunicáveis de Deus. O jeito simples mais fácil de explicar isso, quando a gente diz sobre atributos comunicáveis, significa assim, atributos copiáveis de Deus. Deus tem características que, quando Ele nos criou para ser como somos, dentro dessa construção, desse aspecto da semelhança que temos a viver com Ele, Ele deixou essa marca de podermos viver em nós coisas que Ele tem, que são próprias dEle, na medida em que nós caminhamos com Ele, certo? Então isso é algo que nós devemos ter a consciência de viver cada vez na nossa vida. É algo que deve ser uma crescente, uma progressão, um crescimento nas nossas vidas, no viver disso, tá? E quando a gente repete tanto essa frase aqui na igreja, quando a gente diz sobre ser igual a Jesus, nós estamos falando exatamente sobre isso. Porque Jesus na terra foi homem perfeito, homem que representava tudo que Deus era nos seus atributos, desses comunicáveis ao homem aqui vivendo a sua vida desses dias. É por isso que Jesus, ele é o nosso exemplo. E o detalhe que eu sempre chamo a atenção é que, mesmo Jesus sendo Jesus, a gente não vai ver que Jesus ele tinha uma atitude diferente, porque ele já era o Deus encarnado. Mas Jesus, muito pelo contrário, ele tinha uma atitude de busca a Deus o tempo todo. Jesus, ele era dedicado e consagrado a Deus. Ele não era só para nos ensinar, ele vivia essa intimidade com o Pai. Então, em Cristo a gente tem todo esse exemplo, e a gente vê e percebe que Cristo, na sua pessoa, de quem Ele foi, do que Ele falou, representa exatamente as marcas comunicáveis de Deus no homem, que se podem ser vividas. Jesus viveu, e por isso a nossa referência. A gente tem caminhado nesses domingos em pensar sobre esse Deus nosso, que tem algumas características. Nós já olhamos para a misericórdia, olhamos para o amor, e hoje nós vamos
falar um pouco sobre esse algo que nós cantamos aqui, sobre o nosso Deus, que é um Deus santo. Nosso Deus que é um Deus santo, e isso é algo importante da gente aprender e refletir e voltar a essa reflexão, porque Deus não é somente um ser santíssimo para que a gente admire essa santidade e ela esteja lá e a minha vida ande aqui totalmente descomprometida com isso. Mas muito pelo contrário, a gente vai ler aqui na palavra também trecho da palavra de Deus que carrega essa convocação da parte de Deus: seja santo porque eu sou santo. É Deus dizendo assim: eu comunico essa possibilidade a você na medida que você caminha comigo, então leve essa marca para a sua vida também, viva ela também, assim como eu sou santo, seja você também. É nessa linha que nós vamos refletir nessa noite. Quando nós olhamos para a palavra santo, ela, no nosso português atual, ela tem a ver com a raiz dela latina, que vem de sanctus, que reúne aí aspectos de sanos, que traz a ideia de são, sadio, saudável, mas também de sancire, que quer dizer consagrar ou sancionar. Mas dentro daquilo que a gente também traz da raiz bíblica do hebraico, vem de kadosh, que quer dizer separado, consagrado, dedicado a Deus. A ideia de santo tem a ver com isso. Lá no grego do Novo Testamento, os conceitos são igualmente separado, consagrado e puro, ou seja, não contaminado. A Bíblia ela vai contar a respeito da história da redenção de Deus para o homem, e enquanto Deus vai falar sobre isso, inúmeras vezes, a palavra de Deus, esse texto bíblico, ele vai nos falar e nos exemplificar e demonstrar sobre a santidade desse Deus. Muitas passagens falando sobre isso. Mas quando nós nos aprofundamos um pouquinho mais, essa ideia da santidade de Deus, segundo as Escrituras, tem a ver com esse conceito do Santíssimo. É algo que, honestamente, é muito superior, é acima da nossa compreensão. É a perfeição da santidade, da não contaminação, do estar separado, do ser perfeito, do ser puro, não é? A gente já viu isso aqui numa outra mensagem, dado o dia, a gente também passou pensando sobre isso, Rafael falou sobre isso, sobre esse conceito do santo, santo, santo que a gente vê na palavra de Deus. Quando a gente se depara com isso, em alguns momentos da palavra a gente vai ver essa repetição. Isso é mais que uma ênfase. Na verdade, o que carrega em sentido ali é a ideia de que você está como que se aprofundando na ideia. É santo, santo, santo. É santíssimo a ideia que ele quer comunicar aqui. Quando você vai e se lembra do templo, do qual o povo no Antigo Testamento adorava a Deus lá em Jerusalém, era uma realidade da qual a própria diagramação do templo previa espaços, e na medida em que você ficava mais perto daquele espaço onde representava a presença de Deus, você vai tendo essa escalação de níveis também. Ali no lugar santíssimo, que era chamado no templo também, o santo lugar era um lugar onde só homens específicos podiam entrar. Havia um véu, havia uma especificação, havia cuidados, havia uma linhagem, haviam aqueles que estavam convocados e permitidos a isso. E mesmo esses que estavam permitidos, não podiam entrar ali de qualquer forma. Era Deus já naquilo que ele orientou, sobre como devia ser a organização desse espaço que representava a sua presença na terra naquele momento, ele também demonstrando desse aspecto, dessa característica que era própria dele. Hoje a gente vai reparar um pouco mais sobre isso, voltando o nosso olhar para o texto também, que está lá no Antigo Testamento, no livro de Isaías. Ali a gente vê também que a própria visão que Isaías tem também vai especificar essa dimensão do santo, 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 né? A própria ideia desse afunilar rumo à santidade total, plena, que só cabe, que só está em Deus, de ser separado, de não se contaminar, de estar preservado, não é? E a gente deve pensar muito sobre isso. A santidade de Deus deve ter muito valor para a gente, porque Deus é tão santo, e quando o homem peca, já é o bastante, um único pecado, ele se separar em definitivo
dessa santidade de Deus. Se a gente para e repara no texto bíblico e vê qual que foi a falha de Adão e Eva, você vai reparar que tantas vezes a gente vai ler, vai até estranhar, vai falar assim: puxa, Deus é radical demais, né? Deus é muito duro, porque dava para perdoar essa aí, dava para deixar passar. Por que tanto radicalismo assim, Senhor? Mas esse é o Deus Santo, esse é o Santíssimo de quem nós estamos falando. E Ele, sabe, Ele é tão exclusivo, Ele é tão perfeito nessa santidade, que o pecado causa esse tamanho dano. E não é que assim, esse pecado, que muitas vezes para a gente é um pecado, a gente julga até como qualquer, não é um pecado qualquer, é a desobediência, é a rebeldia, é a rebelião, é a vaidade, é o orgulho, mas que muitas vezes a gente, com esses nossos olhos finitos, errados, carnais, a gente acha assim, dava para passar, né? Ele não vem e ele não causa só uma mancha entre Deus e o homem, uma rusga, uma dificuldade, um climão. Não, é corrupção total, compromete tudo. É isso que a gente entende a partir da palavra de Deus. E o que está em nosso grande favor é que esse Deus, Ele, tanto quanto santo Ele o é, Ele também é amor, Ele também é misericórdia, como nós já vimos esses dias. Então, essas características todas de Deus reunidas, combinadas, vão resultar nessa linda história da redenção que nós temos visto e prosseguiremos ver nesses dias. Mas é justamente por causa da santidade de Deus que fomos separados e por nós mesmos não poderíamos voltar. Ele é tão santo que a gente tinha complicado sim a história de vez em definitivo. Por isso que quando a gente está cantando essa música, né? Aquele que e perdoado foi. Essa frase para mim ela é muito forte, né? Nós somos perdoados e mostra dessa santidade de Deus. Deus, Ele é tão santo que as nossas falhas elas são terrivelmente ofensivas para Deus, e a gente precisa entender a intensidade disso, porque tem a ver com compreender Deus quem Ele é, e compreendendo sobre Deus quem Ele é, isso vai de volta transformar as nossas vidas, não é? Porque é Ele exatamente que assim santo é, e em amor, graça e misericórdia também vem nos santificar. Não é? Tal qual a oração que Ismael fez, ele veio ao nosso encontro. Aí hoje o nosso texto também vai mostrar disso. Então é assim que eu convido você para que abra a palavra de Deus, Isaías 6. Nós vamos ler esse texto nos seus 8 primeiros versículos e fazer base para o nosso tempo dessa noite. Isaías 6, leremos a primeira parte aqui, versículo 1 ao 8. Eu vou ler aqui na NVI, peço que você acompanhe o texto aí na sua Bíblia, celular, na tela também que a gente projeta, tá? O trecho aí representa o chamado de Isaías. Diz assim, preste atenção no texto, os detalhes são cruciais aqui para nos ajudar na compreensão dele. Vai dizer assim para a gente: no ano em que o rei Uzias morreu, eu, o Isaías, vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com as outras 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, Isaías grita: ai de mim, estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz.
Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu, o Isaías, responde. E eu respondi: eis-me aqui, envia-me, envia-me. Feche os seus olhos, vamos orar nesse instante. Pai, obrigado pela tua palavra, rica, santa, profunda palavra. Que ela nos edifique nessa noite enquanto nos dedicamos a ela. Que o teu Espírito nos conduza, nos mova na direção daquilo que o Senhor quer nos acrescentar, nos provocar, nos despertar. Que eu possa ser um instrumento do Senhor, que eu continue a ser edificado por Ti enquanto sirvo aqui aos meus irmãos, e que o Teu Espírito em caráter pessoal e particular ainda provoque cada um naquilo que compete à sua própria vida na Tua presença nessa noite. É assim que nós oramos e te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Veja, o texto de Isaías, possivelmente um dos textos, o texto mais conhecido do livro de Isaías, o texto do qual ele é chamado para o seu ministério profético. É um texto longo, o texto de Isaías. Na divisão que a gente tem aqui da Bíblia, são 66 capítulos. É o texto profético que acontece há 7, 8 séculos antes de Cristo. Ali em torno do tempo em que vai haver a primeira, tomada de um reino estrangeiro do povo de Deus, no caso a nação de Israel, reino da Síria vai tomar ali. É nesse tempo que esse conteúdo é escrito, é o primeiro profeta que vai falar sobre muito a vinda do Messias, a futura vinda do Messias. Então, esse é o longo texto de Isaías, mas aqui certamente das passagens a mais famosa, a mais conhecida de quando Isaías ele é chamado para o seu ministério profético. Quero chamar a atenção de você aqui que o Isaías ele era alguém que já ia ao templo, bom judeu, ele era da família provavelmente real daqueles tempos. Alguns até acreditavam que ele tinha laços ligados ao rei Uzias, que é mencionado no começo da passagem. Ele era da nobreza, ele estava na capital, ele tinha a sua liturgia, o seu hábito. Então ele não era alguém estranho a esse universo, vamos dizer assim, da nação de Israel, do povo de Deus desse tempo. Não, esse era o nosso Isaías, tá bem? Ele, então, que vivendo esse tempo, ele está ali tendo a sua vida, o seu tempo profético, o seu ministério, mais ou menos em torno do ano 740 até 680 antes de Cristo. Mas que momento é esse na história da nação do povo de Deus ali? São duas, né? Nação, o reino do norte, Israel, nação, o reino do sul, reino de Judá. Isaías, ele estava ligado à realidade do sul de Judá, tá? Eram tempos em que assim, você tinha uma condição, vamos dizer, econômica, social, material favorável. O povo estava confortável. A vida até que não estava nada mal não, estava muito boa. Estava relativamente muito ok. Mas do ponto de vista moral, do ponto de vista daquilo que tem a ver com os intentos, com os propósitos de Deus, com as intenções, com as expectativas de Deus, estava muito mal. Porque desde Salomão, a gente vai ver essa realidade que os livros, principalmente de Reis e de Crônicas, vão relatar que assim, haviam alguns reis que até se voltavam ao Senhor, sim, mas a boa parte deles não. A maior parte deles estavam se envolvendo apenas com o temporal, com seus interesses políticos, com aquele tempo, com aquela época. Então eles não estavam comprometidos com Deus, eles não estavam firmes aos propósitos, aos princípios que eles receberam do passado, da adoração única a Deus, do abominar a idolatria, da exclusividade do ser viver para Deus. Não, eles muito pelo contrário, eles estavam vivendo somente a própria vida, os próprios interesses, e por isso que a maioria desses reis, eles estão andando em caminhos degradantes, errados, deturpados. Essa era a realidade que a gente vai pensar aqui, dessas décadas, desses tempos antes desse momento aqui, que chega aqui para Isaías.
Isso aqui já é um traço interessante para a gente pensar, porque às vezes nem sempre o fato de estar tudo aparentemente bem para nós aqui, isso reflete que necessariamente vai estar bem para Deus também. Às vezes a gente pode estar dentro de uma realidade social do nosso tempo em que a gente acha que a vida está até caminhando e Deus deve estar lá a ponto de não aguentar o que está acontecendo. A gente deve prestar atenção nisso e pensar nisso a partir daí, tá? Mas é essa a realidade que o Isaías está vivendo. Ele tem uma condição favorável, ele é de uma família de vantagens, ele é da nobreza, ele tem a sua liturgia, ele mora na capital, a situação da sua nação está relativamente confortável, a vida está seguindo, e a partir desse momento que vai acontecer o seu chamado ao ministério, e vai estar retratado nesses versículos que nós vemos aí. A gente começa no versículo 1, quando é dito assim, que no ano em que o rei Uzias morreu, ele, o Isaías, teve uma visão. Ele viu o Senhor num alto e exaltado trono, e a aba da sua veste, a aba das vestes do Senhor, encheu o templo. É uma visão que o Isaías teve. Não foi uma visão que ele foi procurar ter, que ele quis ter, que ele foi provocar em ter. Ele simplesmente teve uma visão. Essa ideia que é dita para a gente no ano em que o rei Uzias morreu, isso aqui é muito profundo em significado. Em consideração a quem foi Uzias. Uzias não foi um rei qualquer na história da nação de Judá. Uzias, ele foi um rei um dos reis que reinou por mais longo tempo. Foram 52 anos só de reinado. 52 anos em que muitas coisas aconteceram. Em que muita coisa boa Uzias pôde produzir, construir, edificar. Uzias foi um rei que no primeiro turnão da vida dele, ele se dedicou em obedecer a Deus. E deixa eu relembrar, quando a gente obedece a Deus, quando a gente faz o que Deus quer, quando a gente caminha alinhado a Deus, tá? Relembrando, dá certo. Uzias viveu isso. E de todos os reis dos quais a gente vai ver conteúdos registrados na palavra de Deus, dos reis que a gente talvez vai ter mais detalhes, mais informações acerca do legado, do reinado, do que fez, do como fez e por aí vai, Uzias, ele está nesse rol. A gente vai ver isso em Davi, a gente vai ver isso, por exemplo, em Salomão, mas a partir desses dois grandes reis, a maioria dos outros a gente tem menções pontuais. Mas quando a gente vai para a 2 Crônica 26 e 2 Reis 15, a gente vai ver que o texto bíblico traz bastante informação a respeito de Uzias. Foi um primeiro tempo desses 52 anos muito favorável, deu muito certo, começou a ter grandes êxitos, batalhas vencidas, vitórias, êxitos econômicos, estruturação do reino, coisas favoráveis, coisas daquelas que dão uma empolgação, uma motivação, sabe, de falar assim, opa, chegou alguém legal. Na quarta-feira a gente estava passando nesse texto aqui no Mergulhando, eu até mencionei, eu falei assim, naqueles tempos era meio que assim, sabe quando uma nação ela já passou por um dado governo que foi muito bom e ela aspira a voltar àqueles tempos do passado, de dizer assim, se a gente pudesse voltar a ter o que a gente teve no passado, era como que se estivesse se desenrolando em poder voltar a ser um novo tempo de Salomão. O povo daquele tempo, eles estão empolgados, eles estão vendo a coisa aí de vento em popa, eles ficam animados e está tudo indo aparentemente muito bem. Mas o grande problema é que Uzias, vendo tudo isso acontecer, ele se empolga, ele se maravilha, ele começa a achar que ele é o tal, ele começa a se equivocar. Só acontece com Uzias aqui da nossa passagem, né? Isso não acontece muito com os homens, né? Ele começa a achar que é a força do seu braço, ele começa a achar que ele é muito inteligente, ele começa a achar que ele é cheio de destreza, ele é capaz, ele tem potencialidades, as faculdades dele são excepcionais. Então, diante disso tudo, ele começa a viver um processo que a Bíblia chama de ensoberbecimento. É difícil falar, eu não vou tentar falar de novo, para o bem de vocês e para a minha vergonha menor. Ele se envaidece, melhor, envaidece, né? Outro dia eu ensaio mais em casa antes de falar para vocês. A soberba, ele se ensoberbece,
obrigado, Pai, obrigado. Graça, graça. Ele se envaidece, ele vai achando assim que ele é o tal, que ele é o bichão, que ele é o bonzão da parada. E motivado por tudo isso, ele pega e ele fala assim: que mais que tem para mim? Que mais que eu vou fazer? Onde mais eu vou me envolver? E aí tem um dia que o Uzias se propõe a fazer o que não estavam para os 6 fazerem. Porque lá no templo, lá para você queimar incenso, lá para você se envolver, se meter com as coisas de Deus, era só o pessoal que era definido para aquilo. Eram só aqueles que eram separados, consagrados, dedicados para Deus, para essa função. Porque não era um lugar qualquer, não era qualquer instância, não era qualquer recinto. Tinham que ser pessoas que Deus designou para aquilo. Mas nós temos o Uzias. Uzias é o tal. Ele fala: por que não também eu não posso ir lá? Se ele fosse tão inteligente assim, ele teria se lembrado de um outro cara chamado Saul, que foi fazer exatamente a mesma coisa. Mas ele não se lembra e ele vai lá. E na medida em que ele entra no templo, e na medida em que ele vai fazer o que os sacerdotes apenas deveriam fazer, na medida em que ele vai queimar incenso, ele sofre as consequências disso, porque Deus o castiga instantaneamente. O texto de 2 Crônicas 26 vai mostrar para a gente aí. 2 Reis 15, 2 Crônicas 26. Ele é acometido de uma lepra, e a lepra era condição terrível. A pessoa que era acometida de lepra, ela tinha que ficar fora do acampamento, longe das demais pessoas, até ela poder sarar. Só que Deus castiga esse vaidoso com lepra, com uma lepra que nunca mais vai sarar. Ele é destituído do reino por Deus. Ele é posto à parte, ele fica lá até o final dos seus dias. Então vocês estão entendendo o que está acontecendo, o que está no noticiário daqueles dias? O povo ficou muito chocado com tudo que estava acontecendo. Um grande rei, grande sucesso, estava tudo de bom, parece que agora vai. Esse cara, ele enche a bola dele, ele acha que ele é o tal, ele é destituído por Deus, e isso tudo deixa o povo apavorado, assustado de ver tamanha disciplina, tamanho pesar, tamanho castigo que vem da parte de Deus para esse Uzias, para esse homem. A nação fica chocada, fica perplexa. É nesse ano em que tudo isso vai acontecer com Jeremias. Então assim, vamos pensar que o Jeremias nesses dias, ele estava um bocado assustadão, junto com o povo todo da nação. Porque o que estava nos jornais, nas manchetes, nas headlines, era assim: olha, o rei, ele achou que ele podia ir lá ter na parte dos sacerdotes também, e olha só o que aconteceu com ele. Ele foi castigado por Deus. Então nesse ano, quando acontece todas essas coisas, está lá o nosso bom Isaías, e aí ele tem uma imagem do quê? Do trono de Deus. O grande castigo que aconteceu para Uzias foi porque Uzias foi lá, querer se entrar onde ele não devia entrar, no Santo dos Santos. Agora Isaías se vê na mesma situação. É a visão. Ele está lá e ele enxerga o trono de Deus, e ele enxerga a aba das vestes que vai lá até o templo. Como isso imaginariamente vai acontecer, eu não consigo fazer ideia, eu sou muito ruim de imaginação, mas ele consegue enxergar isso. E aí, é aí que o drama começa a acontecer para Isaías, porque a parte de tudo aquilo que estava acontecendo naqueles dias, ele com o seu povo na sua época estavam abalados com tudo aquilo que estava acontecendo. E a partir disso, ele vê então ele tem essa visão que a gente vê aí a partir do que o texto nos traz. Ressalto aqui, é uma visão que é dada a Isaías, não é uma busca, não é uma procura, mas ele simplesmente recebe, ele vê. Ele acaba vendo o quê? Num ano em que um rei temporal é destituído, um rei cai, um rei é deposto pelo próprio Deus. Enquanto um rei terreno cai, a visão dele vai mostrar assim: Deus permanece no trono. Enquanto reis humanos sobem e descem da cadeira, do poder, do trono, da majestade de Deus, Deus está lá soberano, reinando. É essa visão que ele vê.
E Deus, o Senhor, continua ali no seu trono, apesar de tudo que aconteceu com Uzias, o Deus de Salomão, o Deus de Davi, o Deus de outros deuses, de outros reis que houveram depois de Salomão e entre Uzias, vieram, se foram, próprio Uzias veio, o longo reinado, tudo isso aconteceu, o Senhor permanece no trono. E como Deus estava à luz da visão que a gente vai notar aí, daquilo que Isaías vê, ele vê que ao mesmo tempo que Deus está à parte, separado, porque algumas versões vão dizer assim, eu vi o Senhor num alto, as mais antigas, num alto e sublime trono. Isso aqui é Deus elevado, isso aqui é Deus supremo, é superior, isso aqui não é a esfera da terra, isso aqui não é um plano material, isso aqui não é o plano que nós vivemos, isso aqui é um algo elevado. Ele viu que Deus estava à parte, sublime, exaltado, acima de todos os homens, mas ao mesmo tempo ele não estava lá isolado, desconectado, abandonado da realidade local, mas a aba das suas vestes preenchia o templo, que nem a gente viu. Ainda que ele estivesse no alto da sua santidade, ele também estava tocando essa realidade do temporal do profeta, não é? Quando nós estamos falando aqui do templo, que faz parte dessa visão da qual Isaías vê, o templo tem a ver, ele representa na terra a habitação onde Deus está, a presença de Deus, mas ele é uma realidade física, tangível, tocável, não é? Da parte que faz parte do universo, do mundo do profeta. Mas Deus, então, ele está ora numa realidade suprema, mas uma realidade que toca o temporal aqui. A aba das vestes do Senhor preenche o templo. E é aí então que nós vamos ver uma outra parte que nos é dita que o Senhor está lá, não é? Nesse lugar, na sua majestade. É ali que ele está dentro da sua grandeza. A progressão da cena aqui que vai mostrar para a gente, existem serafins que estão dizendo, santo, santo, santo. Os serafins, eles são o mais alto escalão dos anjos que existem. São os anjos adoradores. São os anjos que mais chegam próximos a Deus. O estudo dos anjos vai dizer que são aqueles que estão mais aproximados de Deus. Eles cobrem o rosto porque eles não ousam olhar para a glória de Deus. Eles não ousam. Esses anjos não são anjos caídos, não são demônios. Eles são santos também. Eles estão no ambiente de santidade. Mas é que nós estamos falando da santidade de Deus. Os anjos que estão mais próximos de Deus, das asas que eles têm, duas delas eles tampam o rosto porque eles não olham diretamente para Deus. A gente tem aí hoje em dia, né, uns homens que dão ordem para Deus, que determinam algumas coisas para Deus, mas os anjos que estão mais próximos de Deus, eles não ousam, porque eles sabem quem Deus é, eles respeitam, eles têm temor a Deus, eles cantam a santidade de Deus, eles cobrem o rosto em reverência à glória divina, e eles cobrem os pés em sinal de humildade e serviço, porque eles não se orgulham do estar ali. O estar ali é para servir, não é para brilhar, não é porque eles são os amigões do rei, não é porque eles são a primeira elite, a guarda de segurança do Deus dos exércitos, do Santíssimo, não, eles cobrem os seus pés. É aquela coisa de dizer assim, nós estamos aqui para servir, porque na realidade a gente nem deveria estar aqui, é uma ideia de humildade, de serviço, e eles cantam, e eles louvam, santo, santo, santo. Isso aqui não é uma falta de repertório, de letra, não é porque eles não tinham outra coisa para cantar, não é como alguns que a gente ouve no nosso tempo que cantam exaustivamente a mesma coisa repetidamente, é porque existe uma grandeza aqui que na representação em palavras não pode ser representada, e a repetição é a ideia profunda de ênfase acerca da santidade, da grandeza, da perfeição desse Deus. Eles afirmam uns aos outros, a terra está cheia da sua glória. O louvor, o cantar da santidade de Deus por esses serafins é um louvor ardente, intenso, que é cheio de amor acerca da reverência, da honra, da dignidade que eles veem na pessoa do Senhor, o Deus que eles estão diante dele ali.
E é por isso que a gente vê essa descrição tal qual ela se apresenta. Quando o texto vai dizer que a partir desse cantar deles, os batentes das portas se movem, não é? E o templo se enche de fumaça. Isso aqui é uma outra ideia que a gente vê também lá em 1 Reis 8:10. Tem a ver com a Shekinah de Deus, é a manifestação física da presença gloriosa de Deus. Esse encher de fumaça, lá em Reis 8:10, você ainda vai ver que existe essa dimensão de que fica tão cheia de fumaça, que nem os homens podem ficar lá, porque Deus está fazendo questão de mostrar fisicamente a sua presença na realidade do templo. O que Isaías está vendo ali é que conforme Deus é louvado, é reverenciado, é adorado, a consequência dessa adoração vai reverter no quê? Ele ser honrado, a sua presença se torna intensa, marcante, profunda. E é a partir disso que a gente vê essa manifestação presente na visão que Isaías vai assistindo, vai presenciando. E diante de um louvor sincero, no âmbito espiritual, com um grande impacto físico que tem a ver com o espiritual, com a grandeza da eternidade, mas também marcado em eventos que indicam e sinalizam para a terra no material, Isaías vê tudo isso e adivinham, então ele fica apavorado. Porque o rei entrão lá, só bastou botar o pé no lugar errado, acabou a vida dele. E Isaías sabe quem ele é. Na verdade, ele tem uma ideia de quem ele é. Mas quando ele é levado para essa visão, ele começa a cada vez mais se dar conta e perceber quem Deus é. Ele fica assustado, ele fica apavorado. Porque ele sabe que tal qual aconteceu para aquele rei, poderia acontecer para ele também. Ele vê que ele está totalmente inapropriado para estar ali, porque ele faz parte de um povo totalmente inapropriado. Ele não era serafim, ele não estava santificado para estar naquele lugar, ele não tinha os seus olhos cobertos, os olhos dele viram o rei, os olhos dele, na verdade, num alto sublime trono. Ele sabe que seus lábios estão impuros, ele é de uma nação de impuros, e diante dessa condição toda, ele fala: o que eu estou fazendo aqui? Ele diz: eu estou frito, eu estou na roça, me dei mal. Olha só, se o rei passou por tudo aquilo, lá vou eu sou o próximo dessa fila. É a ideia que está na mente de Isaías. Mas é neste momento então, não é, que a gente percebe o quê? Em que Isaías está num ato de humildade, de humilhação, de reconhecimento da sua própria miséria. É nesse estado e nessa condição que o Isaías, ele é santificado. Não é que ele se santifica, é que ele é santificado. Um serafim vai lá, toma uma brasa viva do altar, ele tira com uma tenaz. Uma tenaz é uma ferramenta que ferreiros, cuteleiros manuseiam a aço, ferro, fogo em altas temperaturas. Ele usa aquilo, ou seja, ele não está em contato direto com o fogo, porque o fogo do altar, a gente deve se lembrar que no templo eram feitos sacrifícios. Os sacrifícios eram os meios pelos quais, antes de Cristo, você expiava a culpa do seu pecado. Você tinha os seus pecados, de alguma forma, reparados, apontando no futuro para Cristo, mas aquilo era o que eles representavam naquele momento. Mas o fogo do sacrifício era aquilo que purificava. Então, quando o serafim vai lá, pega a brasa viva, aquela brasa, ela simboliza o que? A purificação que vai ser conferida para Isaías. Essa brasa, ela é tirada e ela é colocada nos lábios de Isaías. É usada a ferramenta, ele purifica, e tudo isso por quê? Porque o fogo, ele tem essa característica dentro da tradição bíblica, representa o poder, a presença de Deus, a santidade de Deus que queima a impureza. Os sacrifícios, eles eram queimados para que assim se representasse a morte pela culpa, a paga do pecado, do salário, né, do pecado com a morte. O fogo queimava para trazer a purificação. O anjo pega a brasa viva, toca os lábios de Isaías, e aí a culpa de Isaías é removida, o pecado dele é perdoado, Isaías é purificado.
Tudo isso por quê? Porque os lábios representam a manifestação direta do caráter e do coração da pessoa. Aquilo que se diz dos intentos que estão no coração, das coisas que se pensam, daquilo que está dentro da pessoa. Por isso que é chamado aqui lábios impuros, mas diante dessa realidade, no simbolismo do que a visão transmite, os lábios de Isaías são purificados, ele é santificado. E uma vez purificado e santificado, depois de tudo isso acontecer, uma pergunta. Deus faz uma pergunta vindo do próprio Senhor. A pergunta é: quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías de imediato responde: eis-me aqui, envia-me a mim, me envia. Então a gente tem essa visão que é o Deus Santo que concede a Isaías a visão de vê-lo. É o Deus Santo que envia o seu servo, o serafim, para santificar o Isaías, que não estava até então santificado. Agora Isaías está santificado. Uma vez que ele está santificado, o Deus Santo pergunta à sua assembleia de santos, todos eles ali são santos: a quem enviarei? O Isaías santificado, agora santificado, responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Então a gente vê que a progressão do texto vai sinalizar que do 9 ao 13, Deus topa a disponibilidade de Isaías e o envia. O Deus Santo envia o seu servo santificado para ir em nome, para ir representando essa assembleia dos santos, em que Isaías, agora um servo santificado por Deus, predisposto a essa missão por Deus, ele vai em nome do Senhor, ele vai como santo em nome dos santos. Essa é a visão que a gente vê no detalhe daquilo que o texto traz para a gente aqui. E a gente tira algumas aplicações muito interessantes e importantes para nós nessa noite aqui, que aqui estamos. A gente vai reparar, a primeira aplicação que eu trago aqui: Deus Santo, Santo Deus que permanece. Essa foi a visão de Isaías, de Deus num alto e sublime trono, mas é um Deus que permanece também entre nós. Um Deus que não está ligado a nenhum templo, a nenhum local, a nenhuma geografia física, mas que hoje é um Deus ligado à obra santificadora de seu Filho na terra. A gente cantou essa música, né? A gente fala domínios, poderes, domínios, majestades. Isaías, a gente fala do Império Sírio, a gente fala do Império Babilônio, a gente fala do Império Persa, Medo-Persa, a gente fala do Império Macedônico, depois a gente fala de algo chamado Império Greco-Romano, que vai ser o fruto dessa evolução, dessa escalada, um império que dura tremendamente longo tempo. Depois a gente vai ver que os bárbaros tomam o mundo, existe um esfacelamento do mundo antigo. A partir disso o mundo vai se introverter num dado período, numa dada janela da história, mas depois você vai ver outros desenvolvimentos, outras ideias, outras correntes na história. E simplificando, nós estamos aqui em 2026, quantos homens foram e vieram dos tronos? Quantos poderes, quantos domínios, quantas majestades, quantas coligações, quantos interesses? E nenhum desses homens passaram de 150 a de 120 anos. Nenhum desses homens subsistiram, nenhum desses homens fizeram prevalecer os seus domínios, os seus interesses. Mas Deus permanece no trono, o mesmo Deus ao qual Isaías pôde ver na sua visão, aquele Deus que já permanecia dos relatos antigos que ele recebia da história da sua nação, é o Deus que permanece ali diante dos seus olhos, é o Deus que permanece diante de nós também, um Deus que está exaltado. Mas além de estar exaltado, além de ser grande, além de ser soberano, à luz do que nós vemos aqui também na ideia da passagem, é um Deus que está entre nós também, é um Deus que preferiu, é um Deus que optou, é um Deus que insistiu em estar entre nós. Veio estar entre nós por meio de Cristo Jesus. A partir de Cristo, a história ela toma uma reviravolta. Agora a gente não precisa de uma dimensão física para a representação desse Deus na terra, mas em Cristo e na sua obra, Ele subsiste, alcançando, chamando homens à visão, chamando homens para serem transformados, para viverem a transformação e a santificação que só Ele pode fazer. Ele permanece realizando sua história de redenção entre nós, e nós precisamos nos recobrar disso todos os dias, porque
Esse é o princípio da história que vai revolucionar nossas vidas todos os dias, todo santo dia. Porque todos os dias nós teremos novos propósitos reafirmados, reconvocados, redespertados por Deus para vivermos, para executarmos, e tudo começa a partir da consciência de que Ele é Deus e Ele está no trono e nada o impede, nada para Ele, nada é mais poderoso que Ele, nada pode nos tirar dos domínios dEle em Cristo Jesus. Essa certeza deve tirar de nós todo medo, porque Ele é supremo sobre todas as coisas. Ele não deu corda no mundo e saiu fora. Ele está na eternidade, Ele é grande, Ele é supremo, Ele é sublime, Ele está no trono, mas Ele está aqui entre nós, te despertando e te provocando ao coração por meio do seu Santo Espírito. Ele está entre nós, é o mesmo Deus da visão de Isaías, é o Deus do nosso tempo, e toda boa história, toda grande provocação dele para as nossas vidas, parte a partir dessa consciência. Nós precisamos nos lembrar, nós precisamos nos voltar a isso. Homens vêm e vão, reinados passam, mas Ele santo permanece para sempre. Ele santo nos receberá na sua glória quando os nossos dias se executarem e acabarem. E é por isso que toda a nossa vida deve se mover somente para Ele, não tem outro propósito. Eu não sei se você consegue enxergar isso aqui, mas quando o Isaías ele tem uma vida bacana ali na Judá, ali, daqueles dias, ele vive uma série de coisas, acho que especiais. Especulação minha, o texto não fala disso, mas sendo alguém da nobreza, sendo alguém desse tempo favorável, mas quando o Isaías se encontra com Deus, com essa visão, com tudo isso, a vida dele sofre um reset. Ele zera tudo o que ele viveu até ali, aquele momento, e ele vai ser redirecionado para uma nova coisa que ele topa sem pestanejar. Porque daqui a pouco a gente vai ver, ele nem dá a chance de outro responder antes dele, quando a convocação vem. Porque ele teve consciência do que estava acontecendo naquele momento da vida dele. E toda a nossa vida, no aqui e agora, desse dia que o Senhor nos fez, do que estamos vivendo, do que estamos experimentando, deve transpirar essa consciência de que Ele está no trono e está aqui entre nós, e está no seu lado, e por meio do Espírito, do seu Espírito, aqueles que creem, aqueles que têm Jesus na vida, Ele está ministrando e falando ao teu coração agora coisas que eu nem faço ideia, mas Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que toca vidas, Ele é um Deus que faz transformações que o homem não pode acreditar e dar conta, porque é esse o Deus imparável, inevitável, incontrolável, um Deus que muita gente quer descrever, quer falar, quer discursar sobre isso, quer dominar, mas que aqueles anjos que estão mais próximos a eles não se conformam, eles tampam os olhos, porque eles enxergam que eles não são nada diante desse Deus. É o mesmo Deus que está aqui nos nossos dias, para aqueles que creem nele por meio de Cristo Jesus. Precisamos nos recombrar disso. E é esse Deus Santo que se revela. Foi Ele quem concedeu a Isaías vê-lo, e tudo isso aqui que nós vimos se desenrolar. É Ele quem em Cristo, por meio da fé, que é um dom dele, também nos dá condições de vê-lo. É Ele que também nos chacoalha para que a gente possa se voltar a Ele e a sua santidade. Cristo, à luz do exemplo que a gente vê nesse conto, nesse relato da visão, Cristo ele é aquele purificador, aquele que vem fazer por nós o que nós não podemos fazer, não é? Ele é aquele que traz o fogo purificador, o que nos santifica, o que nos regenera na sua obra na cruz do Calvário. Ele representa a purificação, esse processo, tudo de Deus em nós e por nós, como concessão de Deus. E a gente deve se lembrar disso e se maravilhar disso. É Deus que se revela, é Ele que nos alcança, é Ele que faz tudo por nós. Porque presta atenção em você, em quem você é, preste atenção em você nos graus de autocomprometimento que você faz para as coisas. Você começa o ano falando, eu vou fazer A, B, C, D, junta um punhado de dedos para falar de coisas que você vai fazer ao longo do ano, chega fevereiro você já miou com 80%, 90% delas. Esse é você, que em março, abril, muitas vezes já parou com os 10 dedos, os 20, se você contar os do pés também. Não é? Mas Ele, no seu propósito, Ele nos chama,
Ele faz, Ele se revela. Isso é um grande prazer de vermos que é Ele que traz aquilo que nós precisamos, Ele que traz a purificação que os nossos lábios, as nossas mentes, os nossos corações precisam. É Ele que em Cristo nos dá nova vida, é Ele que em Cristo nos fazemos nova criação. Vivemos para uma obra plena e completa que vai vir dEle, por meio dEle, para Ele o tempo todo. E isso também deve estar no nosso imaginário o tempo todo, porque o Deus que se revela, o Deus que se revelou para Isaías, o Deus que falou, deixa eu botar o Isaías para ver tudo isso, é o Deus que está aqui no nosso tempo, é o Deus que nos bota para ver também, é o Deus que abre a nossa visão também, é o Deus que nos destaca a Cristo, que nos dá o dom para crer, para confiar, para se entregar a essa experiência, a esse novo capítulo de vida. E Ele se revela, e Ele nos santifica. Depois disso tudo, a grande pergunta é: esse Deus Santo, Ele faz tudo isso para quê? Para quê? Para ficarmos na plateia da reunião dos santos, contemplando anjos adorarem? Para ficarmos admirando, pura e simplesmente? Para ficarmos encantados com quem Ele é e falar: esse é o meu Deus, e que Deus santo, que Deus grandioso, pura e simplesmente? Aqui, à luz do exemplo de Isaías, a gente vê que Deus, Ele se revela, Ele santifica Isaías, primeiramente para que Isaías pudesse ser como Ele é, santo, santificado também. A gente vê isso. Aqui eu relembro as palavras de 1 João 2,6, quando diz assim: quem está nele, em Cristo Jesus, permanece nele e deve andar como ele andou, deve andar em santidade. A mensagem dita por meio de João em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 6. Quem está nele, quem está em Cristo Jesus, quem permanece nele, tem que andar como ele andou. Porque não adianta pular lá dentro da visão, na sala do trono imundo e querer ficar lá. Jesus contou uma parábola que faz uma ideia nesse sentido. Você precisa viver a transformação do que essa nova realidade vai trazer para a sua vida. O Antigo Testamento e o Novo Testamento também vão trazer essa mensagem que é dita no Levítico 11, no Levítico 19, mas repetida na 1 de Pedro também 1, versículos 15 e 16, em que Deus diz, nós já dissemos aqui hoje à noite: sejam santos, porque eu sou santo. Deus não vai permanecer santo e falando assim: fica aí meu filho, levadinho, pode ficar na sua baguncinha, papai não liga, você é o chuchuzinho do papai, eu sou o santo e você é o capetinha. Deus é santo, Deus preza pela santidade. Deus chamou para a beleza santificada dEle, santificadora dEle, para que você a viva, para que você fale: eu quero estar nisso aí, eu quero estar envolvido nisso aí. É o Isaías falando assim: eu estou nessa nova vida, o anjo veio, trouxe a brasa, me purificou, e agora onde você está, eu quero estar também. O que você vive, eu quero viver também. O que você está produzindo, eu quero produzir também. Se há alguém que tem que ir representando vocês, eu quero ser esse, porque depois de ser purificado, eu quero viver essa purificação continuamente, constantemente. Eu quero comunicar dessa santidade a qual estou vendo, e eu fui tomado por ela também. Não dá para ficar na minha vida de antes, mas não quero. Larga para trás, manda eu quero ir. Não deixa o anjo ir na frente não, eu vou. Porque isso é muito bom para eu ficar de fora disso. Isso é muito extraordinário para eu não querer disso para a minha vida. Deixa eu ir. Não deixa os outros ir não, eu quero ir. Quero ir na frente, quero ir em seu nome, Pai. Esse é um desafio para esses nossos dias, porque nós temos muitos nesses nossos tempos que se chamam filhos de Deus e servos do Deus Santo, mas que não exibem nenhum traço de compromisso real e profundo de santidade nas suas vidas. O olhar, o se lembrar de Deus que é santo, cantar, ouvir isso no rádio, ouvir isso no Spotify, nas redes, não é só como um belo adjetivo de Deus. Lembrar-se e cantar da santidade de Deus é lembrar o tempo todo de falar assim: cadê a santidade de Deus em mim? Eu quero muito mais dela o tempo todo. Se eu já fui alcançado, isso é uma grande bênção, amém, mas como eu vou multiplicar isso adiante? Porque essa santidade não veio só para limpar minha barra, mas ela veio para brilhar mais e mais,
Porque quando eu fui alcançado, rapaz, que coisa boa. Eu quero ser um instrumento de canalizar, transmitir, repassar isso adiante. Mas nesses nossos dias a gente vê tanta gente cantando santo, 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 com vidas a léguas de santidade, distanciadas da santidade de Deus. Como pode isso? Como pode falar que se serve, que se busca a Deus totalmente diferente dele, totalmente à parte dele? Nenhum sentido. Deus também se revela e nos santifica para atendermos ao seu propósito, o propósito de sermos santos, para sermos instrumentos de santificação. A gente vê isso expresso no ministério profético de Isaías, não é? Não é uma santificação para o conforto, para o bem-estar de Isaías, é uma santificação para propósito, chamado e missão. E olha lá ainda, hein? Porque se você continuar lendo o capítulo 6, quarta-feira a gente leu aí, o chamado de Isaías é um chamado brabo, de difícil. Coisa para gente valente, coisa para gente que foi santificada, coisa para gente que viu o trono de Deus. Mas ele não fica covarde não, ele vai adiante, ele quer viver tudo isso, né? Deus nos chama para tudo isso, e nós vemos esse desafio para os nossos dias também, porque tem muita gente santificada, muita gente que vive essa chamada santificação, esse chamado encontro com Deus, mas só quer ficar na plateia daqueles que foram beneficiados por tudo isso, daqueles que querem apreciar tudo isso. É gente que dá a impressão que se tivesse nessa visão, quando a pergunta fosse feita, a pessoa ia fazer assim, ó, do tipo, quem é que vai? Eu não vou não. Ó, deixa quieto. Ah, tem serafins, aí eles estão na eternidade, mais preparados. Eu não estou pronto. Ah, não estou preparado. Ah, não tenho condições. Acabei de ser purificado, não dá. Você percebe que Isaías não tem nada desse tipo? Você vai falar assim, o Isaías é um ousado, um insano, um inconsequente. Mas separem toda a trama, não é verdade? Isaías, ele entendeu que o destino dele era o destino da morte, tal qual do rei dele por ele mesmo, era essa. Mas tudo foi feito por ele, e na santidade que foi demonstrada e aplicada e revertida para a vida dele, ele fala assim, vamos embora, eu estou nessa agora, a partir de agora nessa, vamos junto, eu quero viver esse processo. A gente maravilhosamente vê isso também na obra do Filho, Jesus Cristo. Nem Jesus ousou dizer não para Deus. Filipenses 2 vai dizer que ele abriu mão da glória para vir aqui viver uma vida complicada. Só basta lembrar que Jesus foi tentado de todas as formas. Eu não fui tentado de todas as formas, graças a Deus. Olha que vida pesada a vida que Jesus levou. E Jesus não se omitiu, Jesus não se acovardou. Jesus não ficou procurando sobre quem era. Na boa, né? Uma reunião de santos, certamente muitos, ele tinha todos os motivos para dizer assim, tem gente mais preparada do que eu. O reino de Deus é esse reino de que o Deus Santo, ele faz uma obra visando você, mas visando o que vai acontecer a partir de você, diante de tudo aquilo que Deus é, e se manifesta dele para você e para vir depois a partir de você também. E nós não podemos viver uma vida finita, uma vida reduzida em achar que eu vou ser sempre o menino, sempre o infantil, não cresci, não estou pronto, mas está vivendo uma vida o tempo todo para você, para os seus propósitos. Como isso é real nesses nossos dias? E Deus, a gente caminhar com o Deus Santo, sabe, tem a ver com esse propósito de enxergá-lo, e o fato de ir ao encontro dele transforma a sua vida. Mas a gente percebe que esse é o grande desafio dos nossos dias e dos nossos tempos, porque faltam as pessoas de fato pensarem sobre essas coisas, pensarem sobre o encontro que tiveram com Deus, entenderem quem é o Deus que as chamou, o Deus na sua caracterização de quem Ele é. Hoje eu estou pregando sobre o Deus Santo. Eu não vou falar sobre pecado, não vou falar que você deve parar de pecar, eu não vou falar que assim a sua vida naquilo que você peca está errado, porque isso é o óbvio. É o óbvio.
Eu não preciso dizer isso para você, você só precisa olhar para o Deus Santo. Se você olhar para Ele, você vai achar que você vai morrer ali mesmo, porque Ele é santo de verdade. O dia que você olha para Ele em quem Ele é, a tua miséria, a tua pecaminosidade, as tuas falhas, os teus erros, os teus desencaminhos, os teus desconcertos, eles vão gritar para você e você vai falar: ai de mim também. E essa santidade de Deus te choca para você tomar jeito. Não é uma coisa que você vai fazer, mas o teu coração tem que se quebrantar e falar assim: eu vou lá viver tudo isso, porque Deus pode ter dado uma visão para Isaías, mas Deus pode usar mensagem nesses nossos dias, Deus pode usar N formas para dizer: vem viver minha santidade, porque eu estou aqui santo, te chamando para viver santidade, para comunicar santidade também. Porque não há sentido em você vir para a festa daqueles que estão limpíssimos e continuar imundo e ficar se sujando, tal qual a ilustração, não é? Do porco que é limpo, que é perfumado, que é banhado, e depois volta para a lama, volta para aquilo que é fétido. Não faz sentido, não é reino de Deus, não é propósito, não tem a ver com Deus Santo. Do pecado, dessas coisas, é óbvio que essas coisas fazem parte da vida, com o abandono disso, mas você precisa enxergar o Senhor. Se você ainda tem apego a pecado na sua vida, é porque você não tem visto ao Senhor, o Deus Santo, na sua vida. Se você ainda tem cedido à pressão do pecado, se isso tem sido mais audível para você do que a voz do Deus santificador para você, é porque você não está enxergando Ele, você não está tendo essa resenha profunda que não te deixa permanecer como você está. É simples assim. E a vida de Isaías foi outra depois que ele encontrou com Deus Santo. Eu termino meu tempo aqui relembrando, um outro texto que diz lá, Paulo aos Romanos, depois de terminar todo o seu tratado teológico, na sua carta, final do capítulo 11, depois de discorrer tantas coisas sobre o Deus magnífico, ele vai dizer: ó, profundidade de riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos, seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu, e para o que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Essa é a realidade daquele que se encontra com o Deus magnífico, com o Deus santo, o Deus que se revela, o Deus que nos santifica, o Deus que nos santifica para nos tornarmos iguais a Ele e comprometidos com o que Ele está comprometido em fazer no ambiente de santidade. E quando nós nos voltamos para isso, todo mais acontece, flui em resposta à nossa devoção, à nossa dependência de Deus. E nós devemos pensar sobre essas coisas. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, pense nesse Deus, o nosso Deus, o Deus da santidade, o Deus santo. Pense o quanto você o tem visto nos caminhos da sua vida, nos convites, nas mensagens, nas músicas, nas provocações, nos encontros. Porque Ele é sempre Deus, Ele sempre está no trono, Ele sempre está no sublime, e Ele sempre está de olho em você. Ele sempre está te chamando. Vem viver a santidade que eu quero te santificar. Vem viver o processo. Deixa eu fazer essa obra profunda, tremenda, imersiva na sua vida. Ele está na nossa semana, Ele está nos nossos momentos. E Ele nos chama para que a gente seja igual a Ele, para que a gente se envolva naquilo que Ele está envolvido. Que é isso que importa, as outras coisas todas passarão, tudo terminará, mas a nossa vida deve estar nele, porque Ele permanece, e Ele que permanece é aquele que nos vai receber na sua santidade, junto com os serafins que de perto louvam, exaltam, dignificam a Ele o tempo todo. Mas essa santidade que a gente um dia vai experimentar no nível mais intenso, mais profundo, ela já deve ser uma realidade para nós aqui, enquanto somos aqueles que se voltam para o Deus Santo e dizem: estou aqui, me envia, Pai. Não tem a ver somente com enviar para o campo missionário, para viver missões. Se Deus te chamar, amém, você deve ir, não deve deixar de ir não.
Mas a primeira convocação de Deus para você é o chamado para viver a santidade, comunicar a santidade que um dia veio da parte dele para você e para a sua vida. E isso tem a ver com essa noite, com a tua segunda-feira, com essa semana que nos aguarda, com o restante do mês, do ano, tem a ver com tudo isso. Ele te chamou para ser igual a Ele. Ele te chamou para você cumprir os propósitos dEle. Ele te chamou para você atender os propósitos dEle, mas você não pode atender de qualquer jeito. Você vai precisar ser santificado. Você vai precisar ser igual a Ele. Em Cristo você se torna igual a Ele. A partir da obra da cruz do Calvário, mas a partir também do se tornar igual ao Filho em cada dia da sua vida. Andando em novidade de vida. Se convertendo dia após dia em se tornar igual ao Filho. Que essa é a santificação consequente daquele que foi santificado em Cristo na cruz do Calvário. Ele vai querer, ele vai desejar, dia após dia, ser o Filho, porque o Filho é a imagem do Pai, o Filho é santo. E aquele que foi santificado na cruz do Calvário vai, na vida da nova criatura, vai buscar se santificar, viver a santidade em cada ato, em cada compromisso, em cada atitude, cada dia daquilo que ela tem por viver também. Esse é o chamado de Deus para nós. Pai, nós agradecemos pela Tua palavra, nós agradecemos pelo que ela nos faz refletir. O Senhor chama Isaías 7, 8 séculos antes de Cristo, o Senhor nos chama hoje também. O Senhor nos chama pela palavra, o Senhor nos chama pelo exemplo dessa convocação, o Senhor nos chama pelas músicas, o Senhor fala àquele que tem ouvidos para ouvir, Pai. O Senhor chama para olharmos para Ti, sermos impactados com a Tua grandeza, com a Tua santidade, para viver dela nas nossas vidas. E a partir dessa vida, Pai, a gente quer ser igual, a gente quer ter o prazer de estar santificado agora pela obra do Filho, mas a gente quer corresponder a tudo aquilo que o Senhor tem para a gente fazer, para a gente se juntar ao que o Senhor está fazendo. A obra santificadora pelo mundo, que é feita pelo Deus santificador, envolve servos que foram santificados por ela também. Isso tem a ver conosco, isso tem a ver com o nosso tempo. Faça isso nas nossas vidas, nos nossos dias, porque nós precisamos, Senhor Deus, e nos disponha a isso também. O Senhor observa o Teu povo desses dias, ó Deus. É um povo que muitas vezes, ó Pai, quer ter o prazer de estar envolvido nas coisas do sublime, do eterno, mas à luz de um mundo tão contaminado, um mundo que não é santo, só pensa naquilo que é aparentemente atraente, vantajoso, mas não pensa que tudo isso, Senhor Deus, envolve um propósito de uma vida do Senhor, pelo Senhor, para o Senhor, e tudo isso está, Senhor Deus, prazerosamente envolvido, porque essa é a vida que o Senhor nos criou para viver. Essa é a vida que o Deus Santo criou para que servos santificados vivam. E nós devemos viver isso porque, sim, nós temos o Senhor como nosso Deus, e o Senhor é santo, e nós devemos ser santos, viver a santidade também, e cumprir os Teus propósitos em santidade. Abençoe o Teu povo a essa consciência. Transforme os corações de cada um que ouviu aqui nessa noite. O Senhor sabe onde essa palavra incomoda, toca. Chacoalhe, Pai, desperte. Porque tudo isso, a Tua repreensão é para o bem. A Tua palavra é de amor. É para nos tornar melhores. É para nos tornar igual a Jesus. É para nos fazer viver essa alegria, esse prazer. É para construir, ó Pai, o nosso tesouro dia após dia nos céus enquanto vivemos aqui. E que o Teu povo não se omita a isso, mas que o Teu povo se quebrante, que o Teu povo se disponha a viver o que a Tua obra santificadora tem a fazer por cada um deles, por cada um de nós. É assim que nós oramos, é assim que nós rogamos nessa noite. Muito obrigado pela Tua palavra. No nome santo de Jesus. Amém.